O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou, de fato. Eles não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, repita comigo: ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou, aleluia, aleluia. É o segundo ano que celebramos a Semana Santa, o Tríduo Pascal e a Páscoa em meio à pandemia. E mais do que nunca, neste que é um dos tempos mais difíceis que vivemos da pandemia, a necessidade de celebrarmos o Tríduo Pascal, o sofrimento do Cristo, colocando todo o sofrimento que a humanidade passa, que a família passa e de repente você está passando. Muitos que choram seus mortos, outros que sentem uma tamanha insegurança, um tanto cansados e enfadados desta situação. Mas mais do que nunca somos chamados a olhar para o sepulcro vazio e perceber que vamos em Cristo proclamar, já proclamando a vitória. Com a vitória, brotar em nós a esperança, o ânimo, a coragem. Talvez seja o grande brado aos céus hoje: não nos deixe perecer, dai-nos, Senhor, força, perseverança e coragem. Meus irmãos, digo que nunca se fez tão importante celebrar a Páscoa, porque, como sabemos, a cada minuto brasileiros e pessoas do mundo morrem. Mas alguém que hoje inclusive tem perto de si familiar, vizinho, parente que tenha falecido, se podemos nos confortar em Deus, se podemos ter a certeza de um breve encontro, e acontecerá, um abraço em Deus, é porque o sepulcro está vazio e Ele ressuscitou. Portanto, o que celebramos hoje, a ressurreição de Jesus, que venceu a morte, é para nós um brado, um grito de esperança, mesmo para os que hoje choram e sentem uma profunda saudade.
Mas a liturgia de hoje, ela nos faz perceber 3 verbos que eu gostaria de falar. E é a minha proposta deste ano. Primeiro, busca. Segundo, testemunho. Terceiro, comprometimento. E é impressionante, porque a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, Padre, eu estou sem o folheto. Não, você pode olhar e ver no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, você baixa gratuitamente, você vai ver a primeira leitura. A primeira leitura é tirada de um discurso de São Pedro. E eu, na minha Léxio Divina, na minha preparação, enumerei vários fatos. E eu diria assim, para quem por um acaso não lembrar o que aconteceu com Jesus, Pedro, falando para as pessoas que não estavam lá, ele enumera. Primeiro, se você perceber, vocês sabem o que aconteceu na Judeia? Ora, nós celebramos Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa. E Pedro, de uma forma muito didática, diz: vocês não conhecem Jesus? Que andou pela Judeia, pela Galileia, o que ele fez depois que foi batizado? É aqui uma das frases mais lindas que Pedro fala de Jesus. Ele andou pelo mundo fazendo bem. É esse Jesus. Jesus está aqui na primeira leitura. Andou pelo mundo fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então não é um profeta, é o Filho de Deus. Vocês sabem quem é Jesus? Sim. Diz ele, nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Não se esqueçam, eles o condenaram, eles o mataram. E aí mais um ponto, é como que Pedro fazendo um resumo do querigma, dos pontos principais da vida de Jesus. Ele ressuscitou, nós comemos e bebemos com ele. Tanto que eu digo que se alguém não conhece muito a Bíblia, o primeiro texto para ler é a primeira leitura de hoje. É uma resenha da vida de Cristo, que Pedro faz em poucas palavras. O que é importante perceber aqui, Pedro dizendo, eu vi, eu convivi, eu comi com ele antes, eu comi com ele depois que ele ressuscitou, eu dou testemunho, ele está vivo. Não é isso o Evangelho? E é para ele que passamos. É impressionante o que João diz, que no primeiro dia da semana hoje, que horas? Você acha que é um mero acaso dizer que Maria Madalena foi de madrugada? Não. E um detalhe, estava escuro. Ora, nós sabemos que a ausência da luz, a madrugada, é um lusco-fusco. Quer dizer, você enxerga, mas não enxerga tão bem. Enquanto não sai o sol, tudo é meio que sombra, meio névoa. E eis o que Maria passa. Ela não tinha visto o sol. Ela está como nós em meio a uma pandemia. Nós estamos assim. Não diria que nós estamos no breu. Nós já conseguimos ver uma luz no final do túnel e é a vacina. Mas nós estamos na madrugada, meia sombria. Nós estamos vivendo isso, nós cremos, mas não conseguimos distinguir. É impressionante, porque Maria Madalena vai nessa madrugada. É essa madrugada que nós vivemos. Mas também é impressionante perceber que mesmo no raiar do sol, ela viu o sepulcro vazio. E a partir dali, a vida dela mudou. Ela saiu correndo. Ela foi contar para Simão Pedro. Simão Pedro rapidamente busca. Veja, quantos buscaram
ver o ressuscitado. Maria Madalena, Pedro, o outro discípulo. É isso que nós precisamos, mesmo nas nossas madrugadas sombrias, mesmo não enxergando tudo, e parece que as coisas estão meia nevoada, muita gente até se revoltando contra Deus, porque Deus deixou isso acontecer, porque minha família, porque eu, porque meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos. Eu e você somos chamados a ser hoje Maria Madalena, Pedro e o outro discípulo, e correr, buscar para encontrar Jesus Cristo. Não quer dizer que seja fácil, porque Pedro saiu correndo, talvez pela idade, talvez pelo cansaço, talvez pelo remorso, os seus passos eram mais lentos. O outro discípulo, que lá no futuro foi dito que é João, eu diria que esses discípulos sem nome somos nós, correu mais ágil. Mas veja o detalhe, chegaram na porta, não entraram. Quando olharam de fora e viram o sepulcro vazio, os panos dobrados, ainda não tiveram facilidade de compreender a ressurreição. Eles correram, mas pararam na porta do sepulcro. Às vezes somos nós que corremos e buscamos cansados como Pedro, abatidos como Pedro, já mais idosos como Pedro, outros mais rápidos, chegam mais fácil. Mas de fora do túmulo não se faz a experiência. João diz que o outro discípulo, que somos nós, que é a igreja, esperou Pedro chegar. Mas eles só entenderam que Jesus ressuscitou quando entraram. Está escrito ali. Chegou também Simão, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas, o pano deixado. O outro discípulo entrou também. Então viu e acreditou. Só quando entramos no mistério do Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, é que a nossa busca tem um encontro. O encontro com o ressuscitado. É preciso entrar. Não dá para ser espectador. E veja, porque é fácil sermos espectadores. Eu creio no Cristo, mas não creio na ressurreição dos mortos. Eu creio no Cristo, mas Deus está deixando a humanidade sem razão sofrer. Eu creio no Cristo, mas não tenho esperança. Eu creio no Cristo, mas não tenho fé. Eu creio no Cristo, mas não me comprometo. Tem que entrar. Não basta ver de longe. É preciso pôr o pé existencial. A busca. Essa é a busca de Maria Madalena. Essa é a busca de Pedro. Essa é a busca do outro discípulo, eu e você. Encontrar sentido para as nossas dores. Meus irmãos, nós terminamos a Sexta-feira Santa com Cristo pregado na cruz e sepultado. Uma derrota, algo ignominioso, escandaloso. Mas quando pensamos, e quando ontem aconteceu a vigília pascal, quando foi abençoado o círio pascal, a luz, ora, a igreja estava escura, e o fogo novo foi trazido, iluminando. Na madrugada escura de Maria Madalena, Jesus é a luz. Quando nós proclamamos a Páscoa do Senhor, as sombras desaparecem. Mesmo nós ainda estando nela, nós conseguimos ver o clarão, para onde vamos, e o Cristo que nos abriu as portas. Por isso, foi abençoado, na vigília pascal, vários recipientes com água, e muitos copos, fechados, lacrados. Não se preocupe de água. É por isso que hoje, a partir das 8 horas da manhã,
Você pode passar pelo santuário com o objetivo de receber a Santa Comunhão, de carro ou a pé, ou para buscar um recipiente com água da noite santa, água benta, abençoada na celebração de ontem. Para quê? Para lembrar que Jesus é essa presença na nossa vida que dissipa as trevas. Ainda falta um ponto: compromisso. E quem vai nos falar disso é a segunda leitura. Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, e a segunda leitura que foi proclamada, podia ter sido a de Coríntios, mas eu prefiro a de Colossenses, diz assim: se ressuscitastes com Cristo, e é o que queremos, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Não dá para ser o mesmo. Para quem experimentar, tem que ter esforço. Por isso que eu falei, busca, testemunho e compromisso. Não dá para dizermos que nós fizemos a experiência do Cristo ressuscitado e continuamos com a mesma vida. Não dá. É um compromisso maior. É buscar as coisas do alto. Será que nós não precisamos exatamente disso? Será que a humanidade não precisa buscar as coisas do alto? Será que a humanidade não precisa buscar as coisas de Deus? Será que olhando até onde o ser humano levou a humanidade, não só na pandemia, mas em todas as consequências que ela teve, não precisa voltar-se a Jesus? Eis, pois, a mensagem da Páscoa. Caros irmãos e irmãs, aproveito para desejar uma santa e feliz Páscoa para você, nesse contexto de busca, testemunho e compromisso. Que essa Páscoa possa ser na tua vida e na tua família aquilo que está nos faltando: esperança e confiança em Deus. Nós caminhamos por uma solução. Nem todos sobreviveremos a essa pandemia. Essa é uma realidade. Mas seja o que for, aquilo que celebramos hoje é para dizer que nós não estamos por acaso neste mundo, que nós temos um porquê da nossa história, e aquilo que foi fechado com a morte, Jesus rompeu na eternidade. Portanto, eu te pergunto, diante do sepulcro vazio, de que lado você está? A morte não o derrubou, a morte não o fechou. Não fique olhando de fora, não fique sendo espectador. Posso lhe dar um conselho? Mergulhe a tua vida hoje, a tua família, os nossos medos, os nossos receios e incertezas em Jesus Cristo.